Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou do canal Novo Mundo. No último vídeo, eu dei uma gafe no finalzinho do vídeo, né? A gente falaremos pela madrugada, nós falaremos. Quem ouviu meu vídeo, passa batido por isso. Agora nós vamos falar sobre o segundo grupo. No outro vídeo eu falei o primeiro grupo. Preste atenção, tudo na vida é uma questão de escolhas. Você me ouve falar sobre esse assunto, como você deve ouvir outras pessoas falando também, inclusive na sua igreja. Mas cabe a você fazer a escolha. Você, quando se batiza numa igreja, numa religião, você é independente dela. O seu batismo é uma dedicação a Deus, não à igreja. Você é independente dela. A igreja já fez o seu papel, ela te batizou, você aprendeu o que tinha que aprender. Agora, a coisa é particular, é sua. Aí você percebe algo de errado na igreja e permanece nela, é sua escolha. Mas de antemão, eu gostaria de dizer para você o seguinte: não adianta você partir para outra igreja, não, tá? Porque você vai perceber falhas lá também. A intenção é que você entenda um outro lado das escrituras, que você aprendeu um jeito, aqui você está ouvindo outro pensamento. Se você vai concordar com o meu pensamento ou não, é uma escolha sua. Você é inteligente. Você é inteligente. Então você tem que ler, pedir a Deus orientação e ver se o que eu estou falando faz sentido ou não. Ou o que o pastor, ou o que o reverendo, ou o que o papa, ou o que o padre, ou seja lá quem for na sua igreja falou. Você é responsável. Tem todo um grupo de pessoas que depende da sua informação. Sua mulher, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, conhecidos seus. Porque, gente, a Bíblia não está aqui conosco por um acaso. Ela nos avisa do que vai acontecer, do que aconteceu e do que vai acontecer. Na época de Jesus Cristo, tinha uma expectativa de que o Messias aparecesse. Hoje, nós estamos numa expectativa da volta de nosso Senhor. Não sei quantos anos faltam ainda, ou se faltam. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Isso não vai ocorrer de novo. Depois que Jesus Cristo vier novamente na sua real posição, não pense que isso vai acontecer de novo, não. Está consumado. Você entende isso? Então é importante que você compreenda qual é a sua posição nesse contexto. Arrebatamento para o céu, ou o segundo grupo que eu vou ler agora, ou o terceiro grupo. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Que Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, permita que nós leiamos a sua santa palavra. Amém. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Jesus Cristo, aqui no capítulo 24, fala de vários eventos. E entre eles, ele diz que vai haver uma grande tribulação que vai atravessar o planeta. E não vai ser fácil. Nós temos que entender aqui que quem está falando é Deus. Então, se ele está dizendo que vai ser uma coisa que não vai se repetir, é porque não vai ser fácil para nós. Vamos ler. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve
desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Quem está falando isso é Deus. Vai vir algo muito ruim. Algo muito ruim nos aguarda no futuro. Não, mas Deus, ó, vamos parar com esse negócio, né? Vamos parar de bancar o inocente. Nós estamos falando aqui de morte, destruição, em uma escala global, coisa que nunca houve na Terra, em se tratando de catástrofe. É isso que o texto está dizendo. Você tem que acreditar nisso. Se você morrer antes, oxalá, morreu antes, não vai passar por isso. Mas se não, se prepare. Vou ler de novo. Porque nesse tempo, no período de tempo, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Então, pelo que eu leio aqui, o dilúvio passou batido, porque vai ser pior. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, Ou seja, o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, irá abreviar os dias. E quando isso acontece, há problemas climáticos. Por quê? Porque envolve o planeta. Envolve o planeta. Quando você faz com que um dia passe mais rápido, muda todo um sistema. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ninguém seria salvo se os dias não fossem abreviados. Se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Não tinha ninguém passando. Não tinha grande multidão, não tinha nada disso. Mas, agora, por causa de quem os dias serão abreviados? Por causa das pessoas que eu li em João capítulo 17. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós estamos falando aqui de um evento catastrófico chamado Grande Tribulação, que vai abranger um período de tempo em que muita gente vai morrer. Aqui não está dizendo, mas para um bom entendedor, pingo é letra. Muita gente vai embora. Então é bom que você saiba um pouco do que está escrito e saber diferenciar uma coisa de outra e ver em que ponto dessa escala você está. Mas aqui fala que haveria uma grande tribulação. Em outra parte da Bíblia, diz que uma grande multidão se salvaria porque os dias foram abreviados. Os dias foram abreviados. Então, se salva os escolhidos, salva também um outro grupo de pessoas junto. E nós vamos ler agora quem são essas pessoas que vão sobreviver a esse cataclisma. Está em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 17. Esse é o segundo grupo, tá, gente? Esse é o segundo grupo. Capítulo 7, de 9 a 17. Vamos ler. Depois dessas coisas, depois da grande tribulação, você tem que ler todo o livro para você entender os eventos que acontecem antes e depois, mas que não estão necessariamente nessa ordem. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. Então, João, ele está olhando os eventos. A grande tribulação, viu os escolhidos e selados, que disseram para ele a quantidade. Ele está vendo, então, disseram 144 mil escolhidos e selados. Disseram para ele a quantidade. Depois dessas coisas, vi. Ele não se voltou, ele não olhou para trás, não. Ele está vendo. E eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ele, de onde ele estava, ele viu, não tinha fim, uma multidão de gente.
de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, todo o planeta. Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Presta atenção. Ele aqui vê uma grande multidão de pessoas vestidas de branco com ramos de palmeira nas mãos. Então, essas pessoas que estão diante do trono e diante do Cordeiro. Significa que esse evento não é logo depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, o mundo que você conhece, que nós conhecemos, já não é. Existe toda uma situação em que pessoas sobreviverão e milhões irão embora. Então, este evento em que as pessoas estão vestidas de branco com ramos de palmeira na mão, não é logo depois da grande tribulação. Você vai ter que dar um salto de 1000 anos no futuro, que é justamente quando Jesus Cristo entregar a humanidade perfeita ao Pai dele, elas estarão nessa situação, perfeitas, vestidas de branco com palmeiras na mão. Elas estarão pessoas perfeitas. Jesus Cristo vai entregar a humanidade perfeita ao seu Pai soberano e Deus. Mas vamos continuar. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Era uma assembleia, era um momento. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono, se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Existe toda uma assembleia, existe essa multidão, tá? Essa multidão, a humanidade perfeita. Como isso vai ocorrer? De que forma isso vai ocorrer? Aonde isso vai ocorrer? Não sei. Mas eu sei sim que essa grande multidão ela vai estar na Terra. Porque vocês vão ver logo depois da onde eles são. Mas está ao mesmo tempo ocorrendo algo no céu, em que as criaturas celestiais estão dando graças ao Todo-Poderoso. Vamos continuar. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. Um dos anciãos. A Bíblia fala de ancião em outra parte da Bíblia? Fala de anjos, a Bíblia fala de anjos caídos, demônios, fala do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, fala de Jesus Cristo, não é? Fala de Miguel, de Gabriel, mas aqui é que vem falando de ancião. Então, quem é os anciãos? É engraçado que Pedro está falando aqui, ó, um dos anciãos. Os anciãos aqui que se refere a Pedro, são aqueles escolhidos e selados, fazem parte daquele grupo. É um outro grupo de pessoas espirituais. São os 144 mil. E por tabela, João faz parte desse grupo. Ele está vendo algo futuro. E ele mesmo faz parte desse grupo. Mas um dos anciãos pergunta para ele: quem são? E de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Essas pessoas. Aí João responde: o Senhor sabe. Então ele me disse, o ancião: estes são os que vêm da grande tribulação. Aquela grande tribulação que Jesus Cristo falou em Mateus, que teria que acelerar o tempo para que as pessoas pudessem se salvar, inclusive os escolhidos. Esses são os que sobreviveram da grande tribulação, que atravessaram os 1000 anos para atingir a perfeição. E agora estavam sendo apresentados ao Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. Continuamos.
que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, estão purificadas, estão perfeitas. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram. Para estar diante do trono de Deus, elas tinham que estar perfeitas, sem a imperfeição. E o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, a humanidade perfeita será apresentada ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade perfeita, vestida de branco, pureza e alegres. E isso vai ser interessante que em outra parte da Escritura Sagrada, se não me falha, capítulo 20, fala que Jesus Cristo vai entregar a humanidade perfeita ao Pai dele. E nesse momento que isso acontecer, uma outra pessoa vai ser liberta. Esse foi o segundo grupo. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, vamos ler. Procure entendimento. Peça a Deus conhecimento, sabedoria. Fiquem com Deus. Deus abençoe.